Inteligência estratégica, uma ferramenta utilizada em diferentes áreas e que influencia diretamente no trabalho e nas escolhas dos tomadores de decisão. Quando pensamos nas esferas governamentais, nos poderes da República, a inteligência é vital para a proteção da soberania do país, do Estado Democrático de Direito. Mas como transformar informação em inteligência? Quais os procedimentos utilizados? Os desafios diante de um mundo hiperconectado e com alto fluxo de informações. É o que você confere no programa Iluminuras de hoje, onde nós apresentamos uma obra em que profissionais renomados compartilham experiências e conhecimentos sobre a inteligência. Eu converso com um dos organizadores do livro Inteligência Estratégica, explorando o passado e prospectando o futuro do Brasil. Ao meu lado no programa Iluminuras de hoje, o assessor de inteligência da Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal, Dr. Maurício Viegas Pinto. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação no programa. Obrigado a você, Rafaela, pelo convite. Espero poder contribuir. Com certeza, doutor Maurício, gente, que é especialista em inteligência e segurança internacional e em inteligência estratégica, é agente de polícia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, cedido aqui ao STF, atua na área de inteligência do Poder Judiciário há pelo menos uma década, né, doutor Maurício? E ministra cursos e palestras em todo o país. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a obra recém-lançada, eu queria que o senhor explicasse para quem nos acompanha do que se trata esse tema inteligência, quando a gente fala então de inteligência e segurança institucional. Ok, Rafaela, essa é uma importante questão, porque essa palavra inteligência paira sobre ela ainda um grande estigma. Nós tivemos um período no Brasil em que essa mesma atividade era conhecida, por exemplo, como informações no passado. E nós tivemos também no passado um breve período em que essa atividade ela foi, assim, digamos, usada de uma maneira deturpada, distorcida, e isso acabou repercutindo, acabou gerando estigma que continua ainda afetando a percepção sobre esse conceito até os dias atuais. Tá? Desde 1999, essa atividade é conhecida no Brasil como inteligência. É uma atividade, então, que ela existe não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo também. Toda nação democrática no mundo possui uma agência, possui um serviço de inteligência. Ela é uma atividade de assessoramento do processo decisório. Então, é uma atividade meio. É uma atividade que busca obter, coletar dados, analisar, processar esses dados, compreender como eles se articulam, o que eles significam e, a partir disso, chegar a um produto de inteligência que nós chamamos de conhecimento de inteligência. Então, aquela massa de dados, que hoje em dia é algo enorme, a quantidade de dados disponíveis, publicados, é realmente muito grande. Os tomadores de decisão não têm tempo para processar todos esses dados, então o que a inteligência faz? Ela obtém esses dados, avalia, processa, muitas vezes extrai desses dados ameaças, extrai oportunidades, converte isso em algo que nós chamamos de conhecimento de inteligência, e esse conhecimento, que muitas vezes é um relatório, talvez de 4, 5 páginas, é o que vai chegar às mãos da autoridade, é o que vai chegar às mãos do decisor. Falando nesse tema, vamos à obra agora, essa capa bem sugestiva, muito bonita. Obrigado. Essa capa, parabéns. Vamos à inteligência estratégica, estudos compilados, onde o senhor aborda as dificuldades, os avanços experimentados pelo Sistema Brasileiro de Inteligência. O que o leitor pode esperar? Como nasce a ideia da criação desse livro? Esse livro é o resultado, na verdade, dos trabalhos, dos estudos feitos pelos alunos de um curso que atualmente é ofertado aqui em Brasília, que é o Curso Superior de Inteligência Estratégica, é a sigla CSE. Esse curso, durante mais de 25 anos, foi ofertado no Rio de Janeiro, pela Escola Superior de Guerra, lá na URCA, e a partir ali de 2021, com a criação da Escola Superior de Defesa, que fica em Brasília, esse curso ele passou a ser ofertado exclusivamente aqui em Brasília. E eu tive a grande honra, a grata satisfação de ser o indicado para participar desse curso, isso em 2022. Então nós tínhamos ali profissionais, todos da área de inteligência, mas de diferentes instituições, tá? Do judiciário,
do executivo, havia colegas da área de saúde, da área jurídica, da área de segurança pública, vários profissionais. Todos, ao final, produzem um artigo, que foi a chamada turma Janus Brasilis, e isso tem a ver com a capa do livro também, porque Janus é uma antiga divindade romana que tem o seu rosto aponta para dois lados, ou seja, representa algo que olha ao mesmo tempo para o passado, mas também para o futuro. E isso está muito relacionado com a postura, com a mentalidade da atividade de inteligência, onde se eu quero compreender o futuro, se eu quero compreender o futuro nunca é algo fácil, sempre é um desafio, mas ajuda muito olhar para o passado. Ela busca evitar aquilo que nós chamamos de surpresas estratégicas. São eventos que não foram previstos e que possam, de algum modo, abalar, comprometer o sistema no qual aquela inteligência está inserida. Só que hoje em dia, antecipar o futuro, Rafaela, não é algo assim tão fácil, né? Então, nós vivemos um mundo de grandes transformações, onde as coisas se transformam numa velocidade impressionante. Nós temos um mundo de incertezas, e a inteligência precisa aprender a trabalhar com incertezas. Nós temos um mundo também que é complexo. Altamente tecnológico, com várias redes sociais. Hoje a IA, a inteligência artificial, mais um desafio para vocês, eu imagino. Totalmente. Essa tecnologia, a inteligência artificial, agrega uma complexidade ainda maior a esse mundo. Nós temos um mundo ambíguo também, onde o mesmo evento ele pode ter diferentes significados. A polarização política acabou também sendo uma ferramenta, algo que tenha impulsionado mais o trabalho de vocês, tornado o trabalho mais difícil, complicado? Sem dúvida. Quando nós temos um ambiente político altamente polarizado, tá, nós temos uma tendência a ter posturas extremadas. Posturas extremadas, elas costumam se desdobrar geralmente em ameaças de maior gravidade. E ameaças de maior gravidade implicam um trabalho mais aprofundado, mais assertivo por parte da atividade de inteligência. Então, a polarização política, que, diga-se de passagem, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, é um fenômeno que vem acontecendo em ambiente, em nível internacional, é algo que leva a posturas extremadas e implica necessariamente um trabalho mais aproximado, mais cuidadoso, até em uma profissionalização, eu diria, da atividade de inteligência. Bom, antes da gente falar sobre um episódio importantíssimo que eu tenho certeza que mudou, né, o olhar dos atores políticos e institucionais a respeito da inteligência, eu me refiro a 8 de janeiro, o que a ministra Rosa Weber chama de Dia da Infâmia, né, que é importante a gente falar, para que jamais se repita. Antes da gente adentrar sobre esse aspecto, eu queria falar sobre a inteligência estratégica como ferramenta de proteção da democracia, do Estado Democrático de Direito. O senhor no início até fez uma conexão, né, chamando atenção para a falta de compreensão sobre a inteligência nessa perspectiva. Isso, a inteligência estratégica, nesse mundo de hoje, como você destacou, com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, com essa revolução no âmbito da informação e da comunicação também, ela assume um papel de monitorar ameaças, não apenas ameaças no ambiente físico, eu diria, mas também naquilo que nós chamamos de ambiente informacional. Então, hoje em dia, nós temos uma assimetria. Há 30, 40 anos atrás, um Estado geralmente era atacado por outro Estado, ou por um grupo muito forte. Hoje, um indivíduo de posse de um telefone celular, por exemplo, e com algumas habilidades, ele consegue publicar uma mensagem com um potencial viral muito grande, que pode incitar pessoas a uma postura extremada, principalmente em ambientes de alta polarização política e ideológica, e essa mensagem tem um potencial de se espalhar com uma velocidade enorme. A inteligência ela precisa, então, desenvolver meios para atuar também nesse ambiente, nessa dimensão informacional. De certa maneira, essa percepção está vinculada também ao evento do 8 de janeiro. Então, nós tivemos um evento extremamente semelhante 2 anos antes, foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, tá? 2 anos depois tivemos aqui o 8 de janeiro no Brasil, o Dia da Infâmia, como muito bem designou a ministra Rosa Weber. O que nós podemos aprender em relação ao passado? Como Janus, olhando para trás, para tentar, de certa maneira, perceber eventos que possam acontecer no futuro, ainda que esse evento do passado tenha sido em outro país, mas o contexto permitiria a concretização dele aqui? Havia indicadores, havia elementos que permitissem, por exemplo, antecipar, eu não vou dizer assim, quando a gente fala de futuro, nós nunca podemos cravar com certeza que um evento vai ocorrer. Mas existe uma probabilidade que aquele evento se manifeste, sim ou não? Tá? Então, aí é o trabalho da inteligência. O senhor avalia que houve uma falha, agora cravando em referência ao dia 8 de janeiro?
Eu penso que do sistema de inteligência do judiciário não houve falha. E por que eu digo isso? Há, inclusive, isso já não tem nenhum segredo, não tem nenhum sigilo, isso já está disponível na internet. Há informes, alertas produzidos por unidades de inteligência do judiciário que chegaram ao conhecimento de agências de inteligência de segurança pública do Distrito Federal, por exemplo, um dia antes, na véspera, no qual há um detalhamento e uma percepção de que, embora os agentes que convocavam pessoas do Brasil todo para o 8 de janeiro falassem em 500 mil pessoas e 1 milhão de pessoas, esses alertas produzidos pela inteligência do judiciário falaram o seguinte: olha, não há meios logísticos para colocar 1 milhão de pessoas amanhã em Brasília. Contudo, a conclusão fala que aquelas pessoas que eventualmente vierem para essa convocação são pessoas, e esse é o termo que está no texto, tá? São pessoas ideologicamente motivadas. São pessoas que estão dispostas ao enfrentamento para fazer valer as suas opiniões, que já passaram por um processo de dias, semanas, meses, em alguns casos, de algo que eu não gosto muito dessa expressão, ela pode trazer uma conotação, mas é algo parecido com uma lavagem cerebral mesmo, e que podem estar ali como marionetes nas mãos de alguém sendo utilizadas para fazer aquela ação. Faz com que a inteligência chame para si essa obrigação de acompanhar, então, a veiculação dessas mensagens e como que essas mensagens podem impactar na dimensão psicossocial, provocando, inclusive, despertando nas pessoas raiva, ódio contra instituições, buscando o quê? Aquilo que nós chamamos de desestabilização de instituições políticas e do próprio processo democrático. E quando o senhor fala de funcionamento da inteligência, de fato, nós tivemos aqui, o STF foi devastado, mas ainda assim, como prédio mais atingido, os senhores conseguiram conter rápido, né? Nós evitamos, e quando eu falo nós, eu estou falando aqui, na verdade, todos os colegas que somaram esforços aqui no dia, né? Os manifestantes invadiram o edifício sede, destruíram o edifício sede, mas eles não tiveram acesso, por exemplo, aos anexos, onde ficam o gabinete dos ministros, onde ficam outras unidades. O grau de devastação no edifício sede do Supremo Tribunal Federal, a hostilização, o grau de animosidade dos manifestantes foi muito maior aqui. E isso pode ser, né, é difícil a gente afirmar alguma coisa, mas pode ser sim efeito dessas mensagens que já circulavam entre eles, que procuravam criar um alto grau de antagonismo entre esse grupo social que participou desse evento e a instituição Supremo Tribunal Federal. Então é algo para ser estudado, para ser compreendido, mas não se pode descartar essa manipulação psicológica, essas mensagens que foram veiculadas e que circulavam entre essas pessoas, não na véspera ou 2 dias antes, mas em alguns casos já há praticamente 2 meses. Doutor Maurício, eu vou pedir licença para o senhor agora, a gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos a falar sobre inteligência no Poder Judiciário. Fique com a gente, até mais. Iluminuras de volta com o mestre da inteligência, o assessor de inteligência da Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal. Ao meu lado, Dr. Maurício Viegas Pinto. Ele é um dos organizadores do livro Inteligência Estratégica, autor de um outro livro que versa sobre tema parecido, Guia de Entrevista Investigativa, autor de inúmeros artigos. Eu citei no início que o senhor está no Poder Judiciário há mais de uma década, né? Sim. Ao longo do caminho tivemos uma política institucional, uma política judiciária em torno desse tema inteligência. Eu me refiro à resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2021. Quais são os principais pontos e já avançamos de lá para cá? Sim, nós tivemos então a elaboração dessa política. Existe uma política de segurança, existe uma doutrina de inteligência hoje também no Poder Judiciário publicada, que vai estabelecer, por exemplo, aqueles eixos centrais e delimitar como a atividade deve ser conduzida no Judiciário. Então, no Poder Judiciário, a atividade deve ser conduzida sempre, né, com respeito à vida, com respeito à garantia e aos valores do Estado Democrático de Direito, objetivando preservar a imparcialidade e a autonomia do Poder Judiciário, buscando
também antecipar ameaças, antecipar o que nós chamamos de eventos adversos. Esses são eixos gerais desse sistema, que é, então, digamos assim, normatizado internamente por uma doutrina. Porque nós temos, então, dentro da segurança institucional, antes da edição dessa resolução, nós tínhamos um vazio normativo. Como que a gente faz inteligência? Como a gente usa a inteligência de segurança pública? Se aplica, não se aplica? Se aplica ou é sui generis, assim, é algo que precisa ser pensado para o Poder Judiciário? Qual é o ponto focal? É sui generis, sem dúvida nenhuma. Então, por isso exigia uma doutrina própria, uma regulamentação própria. Nós temos aqui a segurança institucional, ela é, digamos assim, ela anda de mãos dadas com a segurança pública, mas ela tem características próprias que exigem uma segurança própria, uma inteligência própria, uma doutrina própria. Isso foi percebido com muita sagacidade e a partir disso foi construída, então, essa normativa. Tá? É claro que ninguém vai reinventar a roda, né, Rafaela? Então, se nós pegarmos a doutrina de inteligência de segurança pública, de segurança institucional, a doutrina de inteligência de Estado, que é a da BIM, as doutrinas de inteligências militares, vamos encontrar pontos de congruência? Vamos. Qual que é o grande diferencial desse sistema? E a palavra mais certa para nós usarmos é essa. É permitir o quê? A integração dessas unidades. Hoje em dia nós temos, por exemplo, uma situação em que uma autoridade de um tribunal aqui no DF pode estar sendo ameaçada através das redes sociais por um autor de ameaça que está em Roraima ou em Rondônia, por exemplo. Tá? Então, a cooperação, a integração, a interoperabilidade entre essas diferentes unidades é muito importante. E, em muitos casos, o evento adverso ele não é suficiente para ensejar uma ação de segurança pública. Ele não configura um crime, mas ele já afeta o Poder Judiciário. Imagine, por exemplo, uma mensagem que é publicada, que é disseminada e tem o objetivo de descredibilizar um tribunal, qualquer um dos nossos mais de 90 tribunais, ou a própria instituição Poder Judiciário. Uma mensagem que tem como propósito levar as pessoas a se manifestarem de forma violenta e agressiva contra autoridades, contra uma instituição. A depender de como essa mensagem foi construída, ela pode não configurar um crime diretamente, mas ela já afeta o Poder Judiciário, já enseja, portanto, medidas de segurança institucional, já enseja medidas de inteligência. A inteligência busca se antecipar, identificar essa mensagem, saber se ela está circulando muito, se está causando engajamento, qual o potencial persuasivo dela. Por isso que nós precisávamos, então, construir todo um arcabouço próprio para essa nossa realidade. O senhor, inclusive, está escrevendo um artigo sobre esse tema, um artigo que será publicado em um livro do Supremo Tribunal Federal com a UNB, a Universidade de Brasília, em breve, aí para 2024, 2025. Exatamente. Conta um pouquinho sobre esse artigo. Esse artigo, então, é um artigo que trata especificamente sobre a desinformação. Coloquialmente, nós costumamos utilizar desinformação como fake news, como sinônimos, né? São termos próximos, ambos envolvem, por exemplo, uma mentira, algo que se distancia da verdade, mas a desinformação, do ponto de vista da inteligência, ela é mais grave, porque ela tem o potencial de levar grupos de pessoas a se posicionarem contra instituições. E, geralmente, o que nós observamos quando estudamos movimentos políticos que aconteceram em outros países, é que situações de grande polarização política, momentos históricos de grande polarização política, com grupos extremados, independentemente da ideologia, existe uma tendência de ataque a órgãos do judiciário. Então isso já foi identificado, isso já foi mapeado. E quando nós concluímos, né, que nós, embora nós tenhamos todo um esforço, e aí nesse esforço se destaca inclusive o papel do judiciário, para reduzir esse clima de polarização política, de animosidade. O STF vem trabalhando bastante nisso, mas nós ainda temos um ambiente bastante inflamado, bastante efervescente, onde mensagens podem sim incendiar pessoas, incendiar grupos. E existem mensagens que são elaboradas com esse propósito: identificar essas mensagens, avaliar o seu potencial e reportar quem de direito. Esse é o papel da atividade de inteligência. Bom, o senhor também é autor do livro Guia de Entrevista Investigativa, onde destaca ali técnicas para que a coleta de provas de depoimento, né, ela seja feita de forma eficaz e sem vícios, né? Exatamente. Quais são essas táticas em linhas gerais ali? Quais são as dicas? Foi um trabalho feito em coautoria com um amigo, tá, o André Morma, e nesse trabalho, então, nós reunimos
muito da nossa experiência ao longo dos anos, com esse trabalho de entrevista, que não é exatamente igual ao trabalho, por exemplo, da entrevista jornalística, que você é referência, faz muito bem, ou da entrevista de entretenimento, tipo um talk show. Tem características próprias. Geralmente, quando eu falo de entrevista investigativa, eu estou falando de contextos, de situações mais sensíveis, que podem provocar o quê? Podem provocar medo, preocupação, receio. Muitas testemunhas não querem se expor, não querem fazer declarações. Então, nós temos algumas dicas, sim. Eu tenho até um acrônimo para isso. Você me permite, Rafaela? São os 3 R's. Ele deve ajudar o declarante a recordar o que ele tem para falar. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes aquele evento sobre o qual ele vai falar não aconteceu ontem, nem na semana passada, aconteceu há 2 meses atrás, há 2 anos atrás. Então, existem estratégias para ajudar nesse processo de recordação. O outro R é que o entrevistador deve auxiliar o declarante a relatar. Então, não basta apenas que ele se recorde. Ele tem que ter condições de relatar aquilo. Tem pessoas que são naturalmente mais tímidas, mais reservadas, mais introspectivas. Como deixar essa pessoa à vontade, né? Isso você entende muito bem. Como fazer com que essa pessoa possa falar. Então, sinta-se à vontade para começar um fluxo verbal, né? E aí, entrevistadores inexperientes, mais novos na atividade, tem aquela tendência a ficar interrompendo o declarante enquanto ele está falando, o que não é legal, porque ele está numa construção mental. Legal deixar que ele fale até o final, que ele esgote tudo que ele tem a dizer, porque aí até você ainda pode insistir mais um pouquinho e depois, conforme o caso, você vai avançando na sua entrevista, né? E nós temos também o registro. O registro é importante no caso da entrevista investigativa, porque, como eu falei, são eventos sensíveis, são eventos que muitas vezes trazem à tona até emoções, pode ser uma testemunha, pode ser uma vítima, alguém que presenciou um crime, que não se sente à vontade com aquilo. E para que não tenha que ficar reproduzindo aquela declaração 3, 4, 5 vezes, registrar aquilo adequadamente é algo interessante também. Então, esses 3 R's, eles norteiam o trabalho do entrevistador. Ajudar o declarante a recordar, ajudar o declarante a relatar e fazer o registro adequado daquela declaração, daquele depoimento. Para isso existem inúmeras técnicas, como criar o rapport, para você ter ideia, até mesmo o posicionamento das cadeiras. Esse posicionamento que nós temos aqui, ó, é um posicionamento que ele não é aleatório, pelo menos na entrevista investigativa é o posicionamento recomendado. A gente chama de 10 para as 2, onde eu não estou diretamente de frente para o declarante, então eu evito um pouco aquela postura de interrogatório, que é uma postura intimidativa. Então, não estou de frente, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visualização completa do corpo, da linguagem verbal. Eu sei se a pessoa está bem acomodada ou não está bem acomodada. E o corpo fala, porque tem um ditado, né? O corpo fala. De fato, é assim, dá para perceber quando está mentindo? O corpo fala. Isso aí tem até um livro já antigo, exatamente com esse título, O Corpo Fala. Olha, a questão da mentira é algo delicado e difícil de falar assim em uma entrevista de poucos minutos, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, afirmar categoricamente que uma pessoa está mentindo ou dizer a verdade é perigoso. Eu sei que é uma condição sedutora, dá um certo ar assim de eu tenho um poder especial que você não tem, né? Existem uma série de indícios que podem indicar que uma declaração tem, eu prefiro usar o termo que ela possui inconsistências, tá? Assim como existem também indícios de que uma declaração é consistente, ou seja, de que ela seria verdadeira. E poucas pessoas falam disso, né? A gente se concentra muito na questão da mentira, mas não observa que existem uma série de indícios, de elementos que podem traduzir que aquela declaração é uma declaração verdadeira. Agora, afirmar categoricamente que a pessoa está mentindo porque olhou para um lado, olhou para o outro, cruzou os braços, isso é sempre muito perigoso e é melhor tomar muito cuidado com essas dicas assim de internet, né? Agora, a gente pode afirmar categoricamente que os senhores terão um desafio muito grande aí para a próxima década, porque é o tema do momento, né? Nós estamos em ano de eleições, eleições municipais, daqui a pouquinho, passa rápido, eleições gerais, inteligência artificial, um mundo altamente conectado, polarizado, são elementos que trazem trabalhos inúmeros, né? E árduo para os senhores. Quais são os desafios para a próxima década, enfim, para frente nessa área inteligência? A partir desses elementos que você traçou muito bem, a evolução tecnológica, a inteligência artificial, que é algo que está presente no debate, inclusive do judiciário, quando nós falamos agora como que o judiciário deve se portar em relação a essas novas tecnologias. Da mesma forma acontece isso no âmbito da inteligência. Então eu diria que o profissional de inteligência hoje, ele deve buscar constantemente o quê? Capacitação. E aí nós temos uma situação que é interessante a gente destacar também. Se nós pegarmos todos os sistemas de inteligência do Brasil, certamente, ou
muito provavelmente, a inteligência do judiciário é uma das mais novas, que acabou de surgir agora. Então, ela é embrionária ainda. E quando ela está nessa fase embrionária, é o momento de você já dar o direcionamento correto para ela, com diretrizes, com valores. Tenho plena convicção de que a inteligência é fundamental para fortalecer a segurança institucional do Poder Judiciário e nesses próximos anos que virão agora, com esse avanço da tecnologia, inteligência artificial e essa migração dos eventos adversos para o ambiente informacional, a inteligência vai ser mais importante do que em qualquer outro momento. Perfeito. Conversei aqui no Iluminuras de hoje com o Dr. Maurício Viegas Pinto, que é assessor de inteligência da Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal, autor de várias obras sobre esse tema. Parabéns pelos seus trabalhos, parabéns pela atuação aqui no STF. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite e parabéns para você também. Obrigada, doutor. Muito obrigada também pela sua audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais um programa. Eu te espero. Até lá.